Salve fiel, salve galera do Timão, o Coringão venceu mais uma fiel, então chega representando com like, porque querendo ou não, o Corinthians tá embalado, embalou, a carreta tá desgovernada e o Timão vence no finalzinho com o gol do Memphis Depay e do Romero. Fiel, quanto que achou do jogo aí? Jogo onde o Corinthians só abriu o placar nos minutos finais. Fortalece com o like aí, eu quero saber o que você pensa, beleza? Vamos ver o que a galera aqui do apito final vai falar a respeito desse jogo. Aí, da Neoquímica Arena, 40 mil pessoas, o Corinthians no finalzinho, nos acréscimos, consegue fazer 2 gols. Conta tudo pra nós, garotinho. Fala, craque, um abraço pra você, pra todos que acompanham o apito final. Segurando aqui o forno, porque a barulheira tá enorme aqui na Neoquímica Arena, muita festa. 2-0 Corinthians, gols de Romero e Memphis Depay no finalzinho, nos acréscimos. Corinthians que teve aí o controle de boa parte da partida, teve ótimas chances no primeiro tempo, principalmente com o Pedro Raul, teve um gol do Romero que acabou sendo anulado por impedimento e teve a entrada do Garro no segundo tempo. Isso foi curioso, Neto, porque não teve apenas festa da torcida, teve mosaico. A torcida colocou ali fez um mosaico do número 8 e teve fogos também. A diretoria do Corinthians organizou estes fogos para a entrada do Garro, que volta aí de lesão, passa também por problemas pessoais e não tem mais a camisa 10, essas questões contratuais do Depay, como você já disse, e usa agora a número 8. Então foi muita festa na entrada do argentino. E um detalhe, né? O Depay, o Memphis, que entrou logo depois, ainda está usando a camisa 94, ainda não está utilizando a camisa 10. E uma outra entrada muito importante no time do Corinthians foi a do Maicon, camisa 7. O Maicon volante, que também teve uma lesão muito séria, está recuperado, foi relacionado e entrou no segundo tempo, inclusive participou do primeiro gol marcado pelo Romero. Então é isso, o Corinthians já classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, tem a melhor campanha geral do estadual até o momento. Agora, Neoquímica, a galera tá indo embora muito feliz, ou seja, Neto, a vitória foi daquele jeito que o corintiano gosta e está acostumado, meu caro. Você que tá aí direto da Neoquímica Arena, Thiago Fanhana, o que você pode falar da torcida, desse envolvimento e esse jogo de quarta-feira já com o Santos também? Pra você, Thiago Fanhana, tá me escutando aí, Thiago? Tá me escutando aí? Dá um ok. Ouvindo, craque. Então vamos lá, Thiago. Qual a informação que você tem? O que você pode falar de quarta-feira? Os ingressos, tudo, uma festa incrível. Se espera do jogo contra o Santos, que é um clássico, principalmente com o Neymar em campo, que jogou com o Novo Horizontino hoje, empatou o jogo. O Corinthians já consegue a classificação com 21 pontos, se eu não estiver errado, 18, 21, já consegue a classificação. Memphis entrando, Michael, graças a Deus, voltando, Romero fazendo o 38º gol. A visão do Corinthians, a visão do corintiano, até para esse jogo de quarta-feira. Vamos lá, craque. Bom, a casa vai estar lotada aqui para o clássico contra o Santos. Hoje, mais de 42 mil torcedores. Jogo num domingo, 8h30 da noite, hein? Lotado aqui, mais uma vez, o estádio do Corinthians. O Timão hoje que jogou com um time alternativo, um time reserva, né? Tinha aí alguns desfalques, como o Yuri Alberto, por exemplo, que estava suspenso, e outros jogadores acabaram sendo poupados para este duelo. Claro, visando o clássico contra o Santos. Neymar estará aqui. Neymar foi titular lá em Novo Horizonte. A tendência é que seja titular aqui na Neoquímica Arena. A tendência é que o craque joga, ou seja, casa lotada. O corintiano está muito feliz, o Timão já está classificado, ou seja, vai com o que tem de melhor, vai com força máxima, com o que tem à disposição o técnico Ramon Dias para este importantíssimo clássico. O Timão está classificado, mas clássico é clássico, né, craque? Ô, Thiago, vai lá pra zona mista lá, vamos ver se dá tempo até de chegar com o apito final, que termina às 11 horas. É o seguinte, dos 2 gols, 38º gol do Romero, a 39º, o passe pro segundo gol, primeiro gol do Memphis Depay,
não 21 não, são 22 pontos, já estava com 19, foi para 22, ajudou demais o Parmeira, do nosso querido, maravilhoso, incrível Jones, do Serdã. Aí Serdã, seu Zé Ruela, seu pé de rato, tá aí o Corinthians ajudando o Palmeiras em relação ao São Bernardo. Qual a ideia do Corinthians, Quesada, ganhando o jogo, com o time alternativo e também vendo aquilo que vai acontecer na quarta-feira contra o Santos do Neymar. O ponto mais importante, o Corinthians está classificado. No ano passado, o Corinthians simplesmente não conseguiu se classificar. Esse é o ponto mais importante. Agora resta saber se vai terminar em primeiro ou não. Só isso, né? Só quase caiu. Quase caiu. Não, quase caiu. E se ficou fora da Copa do Brasil. Agora eu arrisco a dizer, Corinthians termina em primeiro, Mirassol em segundo e o Corinthians jogando quartas, um jogo único, em casa. Semifinal, um jogo único em casa. E com essa maior pontuação decidindo em casa o Corinthians título, bem próximo, o Corinthians é campeão paulista. Não, o Corinthians bem próximo de ganhar o título paulista. Eu acho. Eu não tenho dúvida disso. Marília Ruiz, Memphis fazendo gol, com a camisa 94, Rodrigo Garro entrou com a 8, mas quem joga é o Romero. Pois é. Para aqueles todos que são críticos. Aí, maravilha. Sabe quem foi o craque 7k.bet.br? Romero. Sabe quem é o maior artilheiro da Neoquímica Arena? Romero, com 39 gols. Sabe quem deu o passe pro Memphis? Romero. O Romero é o cara, pra mim, Marília. Verdade. No primeiro tempo, o Corinthians tinha tido poucas chances, as duas com o Pedro Raul não saíram os gols, e aí no segundo tempo, 2 gols depois dos 49, o primeiro do Romero, depois jogada do Romero e gol do Memphis. O Corinthians tem nesse começo de temporada, eu quero me empolgar igual vocês, mas eu tenho um pouquinho de medo, porque o Corinthians tem 9 jogos, 9 jogos até aqui, 7 vitórias, uma derrota em clássico e um empate em clássico. E se a gente projetar os mata-matas, eventualmente vai ser isso, vai ser um clássico. Então eu acho que é um começo muito bom do Corinthians. Há muitas temporadas o Corinthians não arranca assim, a última foi de 2017. O Corinthians tem um time em que a torcida consegue confiar. Parece mais sereno o time, mais adaptado à camisa, não teve nenhuma contratação, mas o time ficou, o Roberto ficou, o Memphis parece mais adaptado. Acho que Ramon e Ramonzinho podem fazer do jogo contra o Santos do Neymar na quarta-feira, sem ser um jogo com pressão por classificação, afinal o Corinthians está classificado com 3 jogos de antecedência, né? Ainda faltam 3 jogos da fase de classificação. O Corinthians fazer um clássico bem feito diante da sua torcida, acho que isso ainda está faltando. Dá para entender que o Corinthians, nessa visão, de uma maneira... Há muito tempo o Corinthians não volta para um Campeonato Paulista tão centrado assim. Há quanto tempo que o Corinthians não volta, nós que estamos aqui todo dia, Corinthians. Há quanto tempo o Corinthians não volta assim, bem centrado, com o mesmo treinador, né, que fez uma campanha horrível no ano passado, no primeiro turno. Aí no segundo turno, se tivesse mais 3 rodadas, eu não ficaria na pré-Libertadores, disputaria a Libertadores direto. Qual a ideia desse cara? A gente está vendo aqui pela TNT, ele já trocou a camisa, foi lá e deu a camisa pro torcedor. Estava em Taboão da Serra ontem, visitando o menino que joga na divisão de base. Ele incorporou esse corintianismo de uma maneira muito legal, e é dele isso. Ele deu a camisa pro sósia dele, né? Qual a ideia do Corinthians para esse ano? Se tudo continuar desse jeitinho, o Corinthians ganha 3 títulos esse ano. Eu não tenho dúvida disso. A continuidade do trabalho foi importante, está sendo importante. Os reforços também se adaptaram, estão rendendo bem. Tem um goleiro que passa uma tranquilidade imensa, merecendo inclusive a oportunidade de ser convocado e voltando a ser grande e competitivo Corinthians, mexendo nesse tabuleiro dos favoritos para as competições nacionais. Eu tenho uma informação lá do Rio de Janeiro, que eu liguei para um amigo meu, que o Hugo vai ser convocado para a seleção brasileira. Quarta-feira o Dorival vai à Neoquímica Arena assistir Corinthians e Santos. A informação que eu tenho é que o Hugo vai ser convocado, até porque o Everton já está com 37 anos, é um grande goleiro, que hoje também bateu roupa de novo, e acho que o Dorival Júnior tem uma tendência enorme para convocar o Hugo para ser o segundo goleiro, né, em relação aos 2 próximos amistosos, o Hugo sendo convocado para a seleção brasileira. 2 serão convocados.
para a próxima. Hugo, goleiro do Corinthians, e Neymar do Santos. Uma outra coisa que é interessante... eu acho que não deveria convocar o Neymar, gente. É um erro gravíssimo. Vai chamar. Não, tudo bem, mas... Não chamou na última justamente para ele ter essa rodagem Não, mas não agora. deveria chamar. Deixa ele jogar um pouquinho mais, espera para depois. Ô, Neto, mas sabe o que é importante? Pode falar. Pergunta. Se o Neymar for, ele vai estar tirando o lugar de alguém? Não. Vai. Quem? Vai. Não, Ele não vai vai. Não tira. Quem? Neymar não tira Não tira o lugar de ninguém, Maria. Não, ele vai tirar alguém do time. Se o Neymar for, ele vai ter que jogar. Não, convocado. Convocado. Se o Neymar for convocado, ele vai estar deixando alguém de fora injusto. Não. Justiça de Não, alguém. isso não. Eu tô falando da parte futebolística. É que eu acho que pra mim não deveria levar. Não, eu acho que são 2 jogos muito preocupantes, entendeu? Vai jogar com a Argentina fora, é um ambiente hostil, o jogador acabou de voltar, nem tá condicionado a jogar uma partida, depois com a Colômbia aqui, e a Colômbia tá jogando mais que o Brasil. Eu acho ótimo isso. Agora, é só uma coisa... Eu acho um risco. Eu acho um risco. Eu acho. Agora, ele não vai tirar o lugar de ninguém. Vamos falar uma coisa que é mais importante que é o Corinthians do que a seleção brasileira. O Corinthians também tem uma coisa boa com essa classificação antecipada à próxima fase do Campeonato Paulista, porque o Corinthians tem agora, em fevereiro, uma coisa muito importante. 4 meios de semana seguidos de pré-Libertadores. Começa na semana que vem. Vai jogar fora, na Venezuela, para depois jogar aqui e depois tem mais um mata-mata. Então agora, o planejamento do Corinthians, claro que tem que continuar, não vai jogar, não vai ter WO no Campeonato Paulista, mas agora se olha para o calendário, que é importante para o Corinthians no ano. Conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Vamos lá, então, para você que tá ligado aqui no apito final, junto com a gente aqui, amanhã tem Donos da Bola comigo na apresentação, com o Godoy, se tiver legal da voz, com nosso querido Ricardinho, logo da quarta-feira o Cascão já tá voltando, o Souza, quero perguntar pro Souza, né, Souza, né, se o Corinthians não ajudou agora aí, né, essa parada toda, o Veloso, que fala Veloso lá no YouTube, se o Corinthians não ajudou também o Palmeiras, para o Palmeiras poder classificar, qual a ideia do Corinthians para quarta-feira, depois de uma vitória como essa e da classificação antecipada com a primeira colocação do seu grupo. E aí uma coisa importantíssima para vocês todos, o Corinthians joga as quartas de final em casa, passando, joga a semifinal em casa também. E aí a final a gente vai ter que ver se realmente vai acontecer, se a pontuação vai acumulando. Qual a força desse time, que por sinal, parabéns ao Emiliano Dias, parabéns ao filho do Ramon Dias. No primeiro turno eles estavam quase caindo, a gente sabe disso, Quesada, ganharam condição, fez um time, coloca o time planejado, bota o time, ganha o jogo no finalzinho. No ano passado, no primeiro semestre, o Corinthians não conseguia ter a Neoquímica Arena como um seu aliado. Verdade. Não é verdade, Marília? O aliado do Corinthians, que é a Neoquímica Arena, com 40 mil pessoas, todos os jogos, 8h30 da noite, num domingo, tá lotado o estádio. Depois que veio as contratações, depois que o Fabinho Soldado reformulou tudo isso, o Corinthians voltou a ser um time quase que imbatível, jogando no seu campo, como é o Flamengo, como é o Grêmio, como é o Palmeiras, como é o Santos, ou como era o Santos. O que você pensa de tudo isso? Leandro Quesada, um monstro sagrado, que, diga-se de passagem, amanhã estará na Placar e na terça-feira estará nos Donos da Bola, e espero que jamais fique de novo naquela árvore ali na rua Radiante. Mas é um curso que eu fiz, a gente precisa abraçar árvores, sabia que faz bem. O Pepinho sabe disso, meu querido Pepinho. Ele tem um cara que abraçava a árvore, né, Pepinho? Contatos com a natureza, né? Que é uma coisa importante pro ambiente. Não, os caras ficam derrubando a árvore aí, a árvore aí vocês ficam vendo se os caras estavam podando, né? A árvore, Tá certo, esse lema caiu em Itaquera já era, é fundamental, porque se o Corinthians não fizer pontos em casa, ele não consegue chegar a nenhum lugar. Agora, eu só queria dizer uma coisa. É bom olhar para o sistema defensivo, viu, craque Neto? Porque assim, campeonato estadual é o que tem para disputar agora. Não, tudo bem, mas campeonato estadual você sabe muito bem como é. Ano passado, os 4 times que caíram no Brasileiro foram campeões estaduais. Então me ajuda você. Vamos lá, então. Nos últimos 3 jogos, quantos gols o Corinthians tomou? Tomou um contra o
3 do São Paulo. 3 do São Paulo. 1 do Palmeiras. 1 do Palmeiras, 4. 1 E hoje não tomou nada. Um da Inter de Limeira, né? Então, a verdade é assim. Não, 1 do Novo Horizontino. Isso, a verdade, o que eu penso, e aí é uma análise nossa de quem tá aí, Não, foi 1 a 0, não é uma defesa confiável, mas que está tomando muitos gols, não é, mas aí fica o... Concordo com aí você, fica você tá os absolutamente 3 gols certo. do São Paulo. Eu tô projetando o que vem de mais de difícil. Entendi. O nível técnico vai ser muito maior, Neto, e vai ser cobrado. Você já disse isso e eu concordo com você. Até é a tua opinião, e eu vou corroborar aqui. Do meio pra frente, tá tudo legal. Agora, tirando o goleiro, aquela linha de 4, precisa melhorar os zagueiros, os laterais. Se o Corinthians quiser chegar num outro nível de enfrentamento contra os melhores do Brasil, é o que eu penso. Marília Ruiz, qual a ideia da defesa, qual a ideia do jogo do Santos? A ideia do Memphis entrou, o Rodrigo Garro entrou, Romero fez gol, foi o craque do jogo 7k.bet.br. Qual a visão sua, Hugo? Uma grande chance de ser convocado para a seleção brasileira, o que seria merecedor do Dorival Júnior ele ser convocado. O que você pensa, Marília Ruiz? Eu acho que nesse momento, acho que foi até a visão do Fabinho Soldado, é uma lacuna no Corinthians. Até o João Pedro entrou muito bem, né? Um garoto da base, essas coisas que surgem, mas é o ponto fraco desse elenco do Corinthians, que foi totalmente reformulado e foi reforçado no meio do ano passado, é o sistema defensivo. A ausência do Gustavo Henrique é muito grande, você percebe que com o mesmo campeonato, o Corinthians tomou vários gols em casa, tomou gol do Água Santa. Só que ele não era titular, né? O Gustavo Henrique. No finalzinho do campeonato até foi. Aí foi. Mas ele não era. Tanto é que muitas vezes ele ficou de terceira opção. Não era. Era o Félix Torres, depois era o Kaká e o André Ramalho entrou e tomou conta da zaga. Então, até com 3 zagueiros e muitas vezes até com 3 zagueiros ele não era nem escalado. Mas ele jogou até de goleiro ano passado. E o Bidon que tá na seleção, que por sinal tem um time aí que ofereceu uma fortuna pro Arsenal. O Arsenal, que é o Edu, né, que acho que saiu do Arsenal, mas que tem uma relação muito forte lá. 93 milhões de reais, o Corinthians falou que não faz negócio. Mas não tem que vender mesmo. Marília Ruiz. Com dólar a 6 não é tanta coisa assim, não. Eu acho que é o ponto fraco. Acho que o Corinthians, por exemplo, contra o Palmeiras, o Corinthians, quando estava muito exposto, o primeiro tempo foi assim. Você percebe que o sistema defensivo, com o Hugo jogando pela esquerda também, ele era muito vazado, né? Eu acho que o Corinthians tinha que pensar nisso. Não é imediato, acho que o Corinthians não pode gastar dinheiro que não tem. Não estou dizendo que tem que abrir cofre, nem gastar dinheiro que não tem. Mas acho que é o ponto fraco. Ele tomou muito gol de bola aérea. Desculpa, Marília, você viu o domínio dele, do Memphis Depay? Como ele é um cara diferente? Diferenciado. É diferenciado. Os palmeirenses, amigos meus que estavam no estádio lá do Allianz Parque, falaram, Neto do céu, ele não erra uma bola. Meus amigos palmeirenses mesmo. Os caras parmeira. Palestra Itália mesmo, né? Ele falou, Neto, ele não erra uma bola. Você vê no lance do segundo gol que ele fez? Vocês perceberam ou não? Eu percebi na hora, depois agora vendo um pouco mais daí, ó, do segundo. chutão, olha só. lá. Ele já tá vendo, o zagueirão vem, olha o que ele faz, ó. Ele faz o giro de 180, faz o giro e já porque ele já faz o giro pra ficar de frente com o Romero, irmão. Dá tempo o Romero. Aí ele mete a bola e não vai impedido. Exato. Ele fica atrás da linha da bola. Esse cara é um monstro. Esse cara é um veneno, irmão. Parabéns a Taboão da Serra aí, pode falar que quanto o Palmeiras é bom você ter destacado. Ele enfia 2 bolas Ô, Quesada, também para de pornografia, cara. Ele passa 2 bolas para o Yuri. O Yuri daqui a pouco o Léo Dias vai falar da gente. Quesada na apito final fala que o jogador enfiou 2 bolas. Mas que coisa chata. Você não tem essa maldade. Acho que as pessoas também não. Não, Então ele colocou uma... É isso aí, rapaziada. Coringão classificado antecipado. Hoje, quem manda no futebol brasileiro, não tô nem falando paulista mais. Quem manda no futebol brasileiro hoje é o Corinthians. 2-0, merecia mais, o Corinthians jogou muito mesmo. Teve bola na trave, gol anulado. O Corinthians teve um bom volume de jogo e amassou o São Bernardo. 2-0 ficou barato. Agora, pensar no clássico, porque clássico é clássico. Não pode entrar com sangue doce em clássico. Ainda mais que é o clássico contra o Neymar, contra o Santos de Neymar. Não pode entrar com o pé mole. E depois, dia 19... tem a Libertadores. Esse jogo, por mais que seja um time pequeno da Venezuela, é um jogo que a gente tem que estar sempre atento, porque Libertadores é Libertadores. Fiel, comenta o que achou do jogo aí. Não esquece de fortalecer com like. E vai, Corinthians!